Olá, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente conversa um pouco sobre o livro Persuasão, da Jane Austen. Esse livro foi o último publicado pela escritora de forma póstuma no ano de 1817. Persuasão também marcará o último livro da tríade de Jane Austen a falar sobre sentimentos abstratos. O primeiro foi o Razão e Sensibilidade, o segundo Orgulho e Preconceito e por último Persuasão. A edição que eu usei para ler o livro foi aquela que eu mostrei por aqui, que reúne os 3 livros da Jane Austen com esses títulos, que foi publicada pela Martin Claret. É uma edição bem bonita e super fácil de ser lida. Então do que fala o Persuasão? Persuasão, nós teremos uma família composta por 3 irmãs e um pai viúvo. O pai dessas meninas é uma pessoa muito vaidosa, então ele se preocupa com bens, se preocupa com aparência e se preocupa com o que as pessoas pensam sobre a sua vida. Ele gosta muito de status. E essas 3 irmãs terão personalidades totalmente diferentes. Primeiro nós temos a Mary, que é a irmã mais nova e a mais eloquente de todas, um pouco dramática. É aquele personagem que quando você lê, você acha divertido, só que se você convivesse com uma pessoa assim, você iria odiar. Temos a irmã do meio, que é a Anne, que será a protagonista do livro. Então ela é uma irmã. A Jane Austen justamente brincou com essa coisa dela ser a irmã do meio, porque ela não tem uma aparência tão bonita nem tão feia. Ela não tem um temperamento tão eloquente, mas ela também não é nula. Ela tem os pensamentos dela, mas ela guarda pra si. Ela é introspectiva, mas ao mesmo tempo ela gosta de ler, de partituras. Ela é uma pessoa culta, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre ela. E nós temos também a Elizabeth, que é a irmã mais velha e está mais próxima ali do pai. Ela só pensa em casamentos e em posses. Então o sobrenome dessa família é Elliot e será um foco da nossa leitura. O que eu pude perceber lendo esses 3 livros da Jane Austen é que ela usa uma heroína para ser retratada como um personagem feminino que vai ser sempre o mais coerente, o mais justo e o mais racional. Neste livro, a Jane vai fazer uma crítica sobre a sociedade que só se importava com bens e títulos. Ou seja, uma pessoa não se basta apenas pelo o que ela demonstra ou por suas virtudes. Ela só é alguém se ela tiver um título dizendo que ela seja alguém. Isso vai estar intimamente ligado com o personagem que vai ser o envolvimento amoroso da Anne. Porque diferente de outras histórias da Jane Austen, o Persuasão ele já inicia com um amor que aconteceu há anos atrás, na juventude da Anne. A gente já começa anos depois do acontecido. Então, esse personagem vai aparecer totalmente modificado pra gente. E aos poucos a gente vai sabendo a relação que ele teve com a Anne e por que a Anne não ficou com ele. Essa relação tem a ver com um título que se chama Persuasão, que é uma característica geral no livro, onde todos os personagens tentam persuadir o outro para que as suas ideias sejam aceitas em benefício próprio. Mas então, não perdemos o foco, ok? A família, ela tá passando por algumas necessidades, ela tem dívidas justamente pelo pai dessa família ser tão vaidoso e querer coisas que não pode pagar. E aí eles se veem naquela condição de que ou eles vendem a casa para poder pagar as dívidas ou então eles diminuem gastos. Como a diminuição de gastos não é possível e mesmo assim eles têm os gastos da propriedade, o que é que eles decidem fazer? O pai das meninas aluga a casa para uma outra família e vai morar numa outra cidade, uma cidade mais provinciana, menor, mas que ele terá o mesmo conforto com suas filhas. E é que começam os conflitos a acontecerem, porque quem virá para a casa que eles estão alugando é a família daquele homem que a Anne, no passado, não aceitou desposar. Ele era um Zé Ninguém, digamos, na época. Anne foi persuadida por sua família e também por uma amiga da família que aparece bastante no livro a não aceitar o noivado. Então, ela acabou ficando sozinha. A irmã mais nova, por sua vez, se casou. E a Elizabeth, que é a irmã mais velha, também ficou pra titia. Só que, o que acontece? Anos depois, esse rapaz, ele finalmente conseguiu uma posição estável na marinha. E aí, imagine a revolta, né, o sentimento de frustração da Anne ao saber que ela dispensou uma pessoa que ela amava e que também a amava, só por causa de um título que, querendo ou não, chegou para ele. E aí a família desse rapaz muda para a casa de Anne. E Anne vive um conflito, porque ela não quer que eles se encontrem e ao mesmo tempo ela não quer ser mal falada e ao mesmo tempo ela ainda sente alguma coisa por ele. Isso tudo é bem suave, a gente vai vendo com o passar do tempo. Eu
não vou contar mais detalhes da história pra vocês, porque são histórias simples e do cotidiano desses personagens. Então, assim, perde a graça se eu ficar contando mais detalhes. Mas um resumo é isso, né? A parte principal até a gente chegar no clímax do livro. Esses livros da Jane Austen têm características peculiares. Por exemplo, a gente pouco sabe das características físicas dos personagens, mas é descrito sobre suas virtudes e também alguns defeitos. Os romances sempre são retratados em províncias da Inglaterra, né, em forma mais campestres. Os livros são sim descritos de forma novelesca, então você fica com aquela vontade de acompanhar, saber o que vai acontecer a seguir, embora não sejam livros de muitos acontecimentos, de ação, de grandes reviravoltas. Se a gente parar para comparar esses 3 livros, a gente vai ver muitos paralelos em comum citados pela Jane Austen, tanto com relação a personagens quanto com relação a enredo em si, fatos que aconteciam na sociedade da época, como fraudes, maldades e coisas do tipo. E é o que nos faz pensar que isso tem alguma coisa a ver com o que a Jane Austen viveu, né? Eu ainda não li nada sobre a vida da Jane Austen, eu vi alguns documentários e tenho interesse de ler biografias. Mas é muito interessante, por exemplo, eu cheguei a ler esses livros, né? Eu não li em ordem cronológica, mas eu li esses 3 e eu pude traçar, eu acho que essa foi a sacada da Martine Claret, depois eu me toquei, que foi eles reunirem os 3 que tem a ver com essa abstração dos nomes, né? Essa ambiguidade, razão, sensibilidade, orgulho, preconceito e persuasão. Eu acho que tem muito a ver os 3 livros. Então esse livro, sem dúvida, é o meu preferido da Jane Austen, depois de Orgulho e Preconceito. É um livro simples, mas ao mesmo tempo te deixa preso, você não sabe o que vai acontecer. Ele é cheio de surpresas sobre personagens e acontecimentos que você vai descobrindo aos poucos. E eu me peguei rindo em diversos momentos nesse livro. Pode ser que ele não seja cômico, mas as situações são engraçadas. Então, por exemplo, nós temos personagens que eles se contradizem a todo momento. A irmã da Anne, principalmente. Ela fala mal das cunhadas, então elas dizem que ela não suporta essas meninas, porque as meninas nunca a convidam pra nada. E aí, de repente, as meninas convidam, elas chamam pra ir pra algum lugar. No mesmo instante, ela já muda a conversa pra Anne. Então ela já fala: e as meninas são muito simpáticas, eu sempre senti uma simpatia por elas. E você leu e você sabe que a Anne ouviu as 2 histórias e ela deve ficar na mesma confusão que você, porque os personagens são muito volúveis. E a Anne é uma ótima personagem. Ela é aquela personagem reservada, inteligente, sensata e observadora. Então ela é aquele tipo de personagem que todo mundo vai pedir conselho, só que na verdade não é conselho, todo mundo vai falar as mazelas pra ela, então ela tem que sentar e ouvir a versão da história de cada pessoa. E quando todo mundo quer se divertir, o que acontece? Fala: não, vamos deixar com a Anne, porque a Anne, pobrezinha, não tem nada do que fazer, né? Então vamos deixar com ela, porque ela não se importa, ela nunca fala nada. Então ela é mais ou menos esse tipo de personagem. O que dá um pouco de raiva, porque você quer que ela tenha uma voz ativa, uma atitude, mas ela vai mudando ao longo que a gente vai lendo a história, e a partir do momento que ela sabe que ela vai ser prejudicada se ela não criar essa iniciativa. Porque ela já foi prejudicada anteriormente a partir do momento que ela se deixou persuadir. Então são personagens bem complexos e interessantes da gente acompanhar. Também é importante que essa leitura seja feita com atenção. Até o personagem mais desinteressante, mais simples, vai ter importância para a história. Então muita atenção aos detalhes. O que eu pude observar também é que a Jane Austen sempre gosta de deixar um final feliz para as pessoas, né? Ela gosta de deixar essa mensagem do amor e da união entre casais. Então ela faz o que eu costumo chamar de dança de casais. Ao ver o filme, eu criei esse termo pra mim, porque sempre naquelas valsas, né, da era vitoriana, ou nesse caso da Jane Austen na era regenciana, os casais ficavam se revezando entre si, mas nunca ninguém ficava sobrando. Então, a impressão que eu tenho é que a Jane sempre vai fazer isso. Embora, claro, tem aqueles personagens que são meio que vilões da história, então a punição pra eles é o quê? A solidão. Eles nunca vão encontrar um relacionamento com ninguém. Então é isso, gente. Isso é tudo que eu tinha pra falar com vocês sobre Persuasão. Persuasão é um livro curto, acho que o mais curto que a Jane Austen já escreveu. É o último, um dos melhores pra mim. Eu ainda não li os outros 3, mas eu achei de verdade Persuasão um ótimo livro. Ela foi sucinta e ela foi direta ao ponto. Na edição que eu tenho da Martine Claret, eles fizeram até uma coisa interessante, porque antes da Jane dar um final definitivo pra história, ela tinha criado um final alternativo. O que ela fez? O livro teria 23 capítulos e terminaria ali. Mas ela não ficou contente com o final e criou um capítulo extra. Então o livro finalizou com 24 capítulos. E na versão que eu tenho da Martine Claret, eles mostram pra gente esse capítulo que foi descartado.
E é muito interessante, porque realmente, ainda bem que a Jane Austen mudou o final do livro, porque as coisas iam ficar bem apressadas e tal, mas do jeito que ela deixou a versão final, ficou perfeito, porque ela soube falar dos protagonistas, falar o desfecho deles e ao mesmo tempo dar um parecer pra gente do que aconteceu com aquelas pessoas que estavam ali ao redor. Então é isso, fica a dica pra vocês de um livro super legal, de um romance bem tranquilo, bem construído e de uma ótima dica pra você que nunca leu nada da Jane Austen, quer conhecer, e pra você que ainda não leu, faça o favor de ler. E também uma dica para aqueles que querem conhecer livros antigos e verem que a leitura não é difícil e que é muito agradável, principalmente esse que foi escrito no século XIX. No blog você acompanha mais detalhes da minha resenha por escrito e também informações sobre a adaptação de Persuasão para a TV através do filme da BBC de 1995. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!